Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar auxiliando você no seu processo de cura e libertação, conduzindo você através da leitura da palavra, tá bom? Edificando a nossa fé e o nosso espírito. Vamos estar aqui lendo o 2 Reis, capítulo 19, versículo 24, que fala assim: Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido da água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizessem secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Somente até aqui. O que está acontecendo aqui? Aqui é a parte que Isaías, a mão do Senhor, falou para o rei da Síria. O rei da Síria é um rei cruel. Por onde ele passava acontecia devastações, acontecia choro, acontecia destruição. E aqui era a resposta de Deus para esse rei. Porque o rei da Síria estava se gabando dos feitos dele, como se ele tivesse orquestrado, como se ele tivesse arquitetado, como se ele tivesse feito tudo por mérito dele. Então ele estava colocando a destruição que ele causava por onde passava, como o mérito dele estava se elevando, ok? A sua vaidade, o ego dele estava ali inflando, porque ele achava que todo aquele poder que ele tinha vinha dele. Entende? E ele estava aqui, então Deus estava falando com ele. Você acha que foi? Você está se gabando? Você acha que o mérito é teu? Você acha que você está se gabando ou você realmente se acha superior a todo mundo a ponto de fazer maldade com todo mundo e achando que nada vai te acontecer, que você é inatingível? Porque você é a pessoa, porque você é o cara? Deus estava indagando ele aqui, Deus estava confrontando ele aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Primeiro, Deus não é pego de surpresa. Em nenhuma situação. Seja ela favorável a você, seja ela desfavorável a você. Nada. Deus sabe de tudo o que acontece. Ele não é pego de surpresa. Ok? Sabendo disso, tudo o que acontece na sua vida é permissão de Deus. Seja você uma pessoa boa, seja você uma pessoa ruim. É permissão de Deus. Tudo. O mérito não é teu. O mérito é dele. Mas por que eu falo isso? Que tudo é permissão de Deus e o mérito não é teu? Porque é assim que funciona com o Senhor. Se você hoje passa por situações na sua vida, que seja, no seu ponto de vista, seja ruim, ou seja bom, tudo foi conduzido, foi induzido, foi permitido por Deus. A situação não sendo favorável a ti, Deus permitiu para tirar você da zona de conforto. Ou para induzir você pelo caminho certo. A situação foi favorável a ti, foi uma situação boa, é Deus te mostrando do que Ele pode fazer, do que Ele pode te dar, do que Ele pode melhorar, se você se permitir acreditar nele. Então, tudo que acontece na nossa vida, não somos nós que escolhemos. Nós pensamos que escolhemos, mas é tudo indução e condução e direcionamento do Senhor. Mesmo em situações desfavoráveis. Para você entender o que eu estou falando, eu vou tentar trazer um exemplo para ti, para você tentar entender de um modo mais racional. Ok? A gente sabe, muitas pessoas aqui vêm, assistem e sabem como funciona.
Para não falar nomes aqui, eu vou tentar trazer à existência uma situação para você entender. Sabe quando você tá numa situação que você tá vendo aquela situação de cima, como muitos programas de TV mostram, né? Que a gente está nas nossas casas vendo ali, aparecendo na tela, aquelas pessoas ali confinadas dentro de uma casa. E a gente fica do lado de fora vendo o que está acontecendo, só que a gente não tem controle sobre a situação. Ok? Porém, é a mesma coisa com o Senhor. Imagine que você está dentro de uma casa confinada, a sua vida é uma casa confinada, e do lado de fora está Deus, vendo tudo o que acontece por ti, só que Ele tem um controle sobre você. Ao mesmo tempo, aqui outro exemplo para você entender. Jogo de estratégia. Jogo de estratégia lá, que tem eu esqueci o nome agora, mas tem um jogo de estratégia que a gente joga e a gente tá lá induzindo um grupo de navios contra outro grupo de navios. Entende? É a mesma coisa de Deus na sua vida. Então nós somos a peça do tabuleiro. Entende? Nós somos uma peça de um grande tabuleiro que é a vida. E Deus está lá nos induzindo e conduzindo. Então por isso que eu falo, Deus não é pego de surpresa, porque existe na sua vida, a sua vida já está traçada por Ele. Nada para Deus é novidade. O que você pensa não é novidade para Deus. A intenção do seu coração não é novidade. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe quais são as intenções do seu coração. Ele sabe o que você vai fazer daqui a 1 minuto. Ele sabe o que você vai falar. Entende? Então, nada é novidade para o Senhor. Por isso que Deus não é pego de surpresa. Nós somos pegos de surpresa. Entende? Mas Ele não. Então, o que Deus quer que a gente entenda disso tudo aqui? Você precisa fidelizar o seu relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque quando chegar os seus dias maus, você saber o que fazer. Entende? E para você viver os propósitos de Deus para sua vida, você precisa aprender a ceder. Você precisa aprender a entrar embaixo da autoridade do Senhor e se submeter à autoridade dele. Quando a gente se submete à autoridade de Deus, nós temos um coração mais humilde. Ok? Porque Deus vai estar trabalhando em você através do seu processo a querer estar na presença dele, a querer se submeter à autoridade dele e a querer permitir ser conduzido por ele. Quando nós somos conduzidos por Deus, ele nos direciona de acordo com seus planos e propósitos, para a gente viver o que Deus tem para nós. Quando a gente fala assim que Deus nos conduz, dá a entender que nós somos marionetes na mão de Deus, e que fazemos o que Ele quer, de uma maneira negativa. Só que Deus não tem maneiras negativas para ti. Deus até nos induz, Deus até nos conduz. Ok? Mesmo que a gente tenha um livre-arbítrio, no final, Ele sempre dá um jeito da gente ir na direção do que Ele quer para a nossa vida. Porque é a vontade dEle que prevalece sobre a nossa vida, de um modo geral. Ok? Mas Ele quer que você viva os propósitos dEle, porque Ele tem interesse que você seja feliz. Por mais que os nossos olhos seja algo ruim, ou que seja uma situação que a gente esteja passando ruim, Deus usa a situação desfavorável como favorável para você. Porque são em situações desfavoráveis, ao nosso ponto de vista, que Deus tira a gente da zona de conforto. Se não fosse a mão de Deus sobre a nossa vida, a gente continuaria no mesmo canto, no mesmo lugar, do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Então, por misericórdia a nós mesmos e por amor a nós, Ele nos induz, Ele nos permite passar por situações desfavoráveis
para a gente desenvolver em nós vontade de querer ser melhor na situação e como pessoa. E dessa forma a gente ser conduzido para o que Ele tem para a nossa vida. Entende? Então, Deus quer algo de ti aqui. Toda vez que você acordar, consagre o seu dia ao Senhor, em oração. A consagração, ela faz você entregar aquilo que você está verbalizando, que você está orando, que você está apresentando a Deus. Consequentemente, Ele passa a ter poder sobre aquilo que você está consagrando. Então, consagre-se ao Senhor. Consagre tudo a Deus. Do alimento que você coloca dentro de casa ao seu trabalho, a sua vida, o seu relacionamento, os seus bens físicos, materiais, patrimoniais. Consagre tudo a Deus. Porque dessa forma você vai estar estreitando o laço com Ele. O seu relacionamento vai ficar mais próximo. Entende? E Ele vai, quando você faz isso e desenvolve um relacionamento com Ele, Ele vai estar te induzindo em direção aos propósitos dele, ou seja, você vai estar consagrando algo a Deus, você vai estar desenvolvendo um relacionamento com Ele e você vai estar se permitindo ser tratado, moldado e lapidado por Deus e direcionado por Ele para viver os propósitos que Ele tem para ti. Vai acontecer situações no meio do caminho para desestabilizar? Vai. Você vai passar por inúmeros testes de Deus na sua vida, porque Ele nos testa o tempo todo. Mas por que Ele faz isso? Para tirar você da zona de conforto. Para mostrar para Ele quem é Deus na sua vida. Para mostrar para Ele que Ele tem autoridade sobre você, que você está apenas ali se permitindo ser conduzido e controlado por Ele. Entende? Porque é a vontade de Deus que prevalece. E nesse desenrolar todo do seu processo, você está aprendendo a ceder, você está aprendendo a depender, você está aprendendo a confiar. Você está aprendendo, você está desenvolvendo, porque você está se permitindo, entende? A desenvolver esse relacionamento com Deus com aprofundamento, com profundidade. A sua raiz está crescendo para baixo. Quanto maior a sua raiz descer, mais fortalecido você vai estar em Deus, mais espiritualmente você vai estar desenvolvido, porque você está se permitindo conhecê-lo e desenvolver com Ele um relacionamento. E tem uma coisa que é interessante e importante. Quando você prioriza o Senhor, ninguém pode ir contra ti, porque você está na presença de Deus. Porque você está buscando a presença do Senhor. Então, por mais que o inimigo se levante contra a sua vida, por mais perseguição que você sofra, se o seu olhar estiver em Deus, se a sua postura estiver em Deus, e você estiver em Deus, pode vir qualquer pessoa contra você que nada vai acontecer contigo, porque você sabe o que fazer, porque você está firme na rocha. Pelo relacionamento que você vem desenvolvendo com Deus, acreditando, confiando e exercendo a fé em cima disso. Entende? Então não se gabe pelos seus feitos, nem pela vida que você tem, nem por nada que você é. Porque tudo isso que acontece na sua vida hoje é conduzido pelo Senhor. Então o mérito é todo dele. Busca o Senhor no seu secreto, para Deus trabalhar o seu coração e te dar um coração mais humilde, para reconhecer a soberania dele sobre a sua vida. E assim Ele preparar você para viver os propósitos que Ele tem para ti. E você viver os planos do Senhor de acordo com a vontade dele. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.